Olá, sejam bem-vindos ao Vivendo pela Palavra. Meu nome é Bruno. A palavra do dia de hoje está em Gênesis 22, que diz que Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então a gente vê sobre essa palavra que Abraão estava esperando por uma promessa da parte de Deus, Isaque, e que depois de muitos anos essa promessa foi concretizada. E o motivo principal da nossa reflexão na mensagem de hoje tem a ver com fidelidade. O que acontece? Depois, muitos de nós cristãos, quando recebemos as promessas de Deus, a gente esquece quem foi que nos deu em primeiro lugar, e embora nós possamos curtir e desfrutar das promessas que nós recebemos através do Senhor, alguns de nós começamos a colocar essas promessas em primeiro lugar e elas começam a tomar o nosso tempo com o Senhor. Porque a primeira lei do mandamento diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E o que aconteceu? Abraão, após aguardar a promessa de Isaque durante tantos anos, Isaque finalmente veio e Abraão estava tão feliz com Isaque que tudo que ele fazia, ele queria envolver Isaque, ele queria estar com Isaque, ele não queria que mais nada atrapalhasse esse tempo dele com Isaque. E Deus, porque Ele é Pai e Ele cuida de nós, ele percebendo, sondando o coração de Abraão, ele falou com Abraão a respeito disso, da forma, para que Abraão pudesse entender no natural, não simplesmente dando um alerta, porque Deus trabalha de maneiras misteriosas que não fazem sentido para nós, não é? Então, a gente sabe sobre essa história, sabe que Abraão levou Isaque e alguns estudos dizem que Isaque já tinha cerca de 30 anos, então veja a paciência de Deus, de ver quanto tempo ali, não sabemos quanto tempo que Abraão estava tendo essa conduta, nós podemos ter uma ideia de que Isaque já tinha essa idade, mas essa conduta pode ter se desenvolvido depois de um tempo, não é? E o que acontece? Abraão começou a praticar isso, e isso é uma forma de idolatria, porque tudo aquilo que toma o nosso lugar com Deus em primeiro lugar é uma forma de idolatria. Não é somente dinheiro, não é somente jogo, não é somente adorar a outros deuses. Por isso que nós temos que orar e vigiar sempre. E Abraão foi e levou o seu filho em holocausto, e levou ali nos montes, e ele obedeceu. E nós sabemos que Deus, no último minuto ali, porque Abraão teve fé e foi obediente, ele levou o seu próprio filho, porque naquela época era tudo para os judeus, porque era quem iria herdar todas as coisas. O que adiantava Abraão ser rico como ele era e não conseguir fazer nada com aquilo, e a linhagem dele não continuar, e a promessa não se cumprir? Mas ainda assim ele obedeceu, e ele colocou Isaque, e Isaque também obedeceu, porque a essa altura Isaque já era mais forte do que Abraão, e ele permitiu ser colocado sobre o holocausto naquele monte, e no último momento Deus providenciou o cordeiro, E aconteceu aquilo que Abraão falou para Isaque, ele falou com fé, mas nem por isso ele deixou de obedecer, e Deus interviu e providenciou o cordeiro. Então que nós possamos, mesmo nos momentos de alegria e de tristeza, com as bênçãos ou no aguardar as bênçãos, continuar a deixar a Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida, porque isso é muito sério. Porque senão nós somos filhos mimados, nós somos filhos interesseiros, e não é isso que Deus requer de nós. E Deus quer que as bênçãos que Ele tem para nós venham e não nos acrescentem dores, que acrescentem na nossa vida, mas não as dores. Então, quando chega nesse ponto, muitas vezes Deus, porque Ele é Pai e Ele nos ama, Ele vai nos endireitar, Ele vai nos colocar de volta no centro da sua vontade e nas suas veredas, porque Deus é justo e Deus é amoroso também. E uma segunda reflexão para poder terminar essa mensagem é como nós estamos no momento de Páscoa, porque Abraão foi fiel e ele foi poupado de oferecer o seu próprio filho por amor de Deus a nós.
ele não poupou o seu próprio filho, e ele enviou. E no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele enviou o seu próprio filho, Deus, tal como ele. E ele veio e aquilo que estava sobre nós, a condenação que estava sobre nós, estava sobre ele. E após a crucificação, Jesus, né, declarou que tudo estava consumado, ou seja, tudo aquilo que tinha sido profetizado sobre a vinda do Messias tinha sido concluído. E que, portanto, no terceiro dia, e nós estamos nos aproximando do domingo de Páscoa, pela manhã, quando Madalena, né, foi lá no túmulo investigar e foi ver e viu que a túmula estava vazia, porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que não está morto, ele não está mais na tumba, ele está vivo e ele fala conosco, e através de nós também, basta que nós possamos nos acalmar dos intempéries do nosso dia a dia, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, porque a missão do Espírito Santo é apontar para Jesus, para que o Pai possa ser glorificado. Então é tremendo, porque Deus enviou Jesus para que pudesse morrer por nós e esteja sempre intercedendo por nós à direita do Pai. E o Espírito Santo esteja aqui para que nós possamos estar sempre olhando para a obra da cruz e possamos pregar o Evangelho e possamos nos tornar pessoas melhores, a imagem de Jesus, não a imagem de nós mesmos. E não pelas nossas próprias obras, mas pela graça de Jesus, pelos méritos de Jesus, é que nós possamos alcançar essa salvação. Que você possa ser abençoado, que você possa ter um final de semana com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você possa meditar nessa palavra e que Deus abençoe a todos vocês. Peço que você deixe um like, que você comente, que você compartilhe. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.